Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e neste episódio, depois de alguns atrasos, voltamos à rubrica dedicada a homens em missão. Tal como nos filmes analisados na primeira parte, no episódio 353, continuamos na década de 60, desta vez com O Comboio, um filme talvez menos conhecido, mas que urge descobrir, e um dos clássicos do género, 12 Indomáveis Patifes. Relembro que este podcast, bem como o Universos Paralelos, está disponível em vídeo no YouTube. Subscrevam o canal do Segundo Take para não perderem pitada. Relembro também que Olhar o Medo, o livro inteiramente dedicado ao cinema de terror que escrevi com o José Carlos Maltês, está disponível para compra em segundotake.com/Olhar o Medo. Ainda vão a tempo de aproveitarem o preço especial de lançamento. Vamos começar com O Comboio, uma obra-prima nem sempre celebrada de John Frankenheimer, autor a quem também decidi dedicar uma rubrica este ano. Este episódio funcionará então como uma espécie de crossover, e O Comboio aparece no seguimento de uma parada de títulos incríveis do realizador. Entre 1961 e 1964, Frankenheimer realizou Verdade Amarga, O Anjo da Violência, O Prisioneiro de Alcatraz, O Enviado da Manchúria, 7 Dias em Maio e O Comboio. Falei de O Enviado da Manchúria e 7 Dias em Maio no episódio 349. E, por incrível que possa parecer, O Comboio é uma produção do mesmo ano daquele segundo título. Contas feitas, falamos de 6 filmes em 4 anos, o que só por si diz muito da eficiência das suas produções. Outra curiosidade é encontrarmos Burt Lancaster como protagonista de O Comboio, a quarta colaboração com o realizador neste grupo de filmes, revelando inequivocamente que Frankenheimer tinha por esta altura encontrado em Lancaster o seu ator fetiche. E sim, eu sei que tecnicamente The Train, no original, talvez não cumpra todos os requisitos de um filme de homens em missão. No entanto, apesar do óbvio protagonismo de Burt Lancaster e da falta de um grupo a trabalhar em proximidade, há também aqui homens com uma missão bem definida, numa obra que captura na perfeição a atmosfera da resistência francesa durante a Segunda Grande Guerra do século XX. Preparem-se então para serem transportados para a França ocupada durante a Segunda Guerra Mundial, onde um grupo de heróis da resistência trava uma batalha épica para proteger obras de arte roubadas pelos nazis durante os mal disfarçados esforços de retirada do exército alemão perante a iminente libertação de Paris. Burt Lancaster, talvez o espécime humano menos gaulês que já habitou as telas da sétima arte, é, no entanto, aqui Paul Labiche, o líder de uma célula da resistência e inspetor dos caminhos de ferro franceses que, relutantemente, se vê envolvido na tentativa de sabotagem ao comboio, que transporta peças de arte de valor incalculável e, mais importante ainda, símbolo do orgulho nacional. Segue-se um improvável jogo do gato e do rato entre Labiche e o coronel Franz von Waldheim, encarnado pelo britânico Paul Scofield, numa interpretação síntese da soberba e superioridade presumida pelos nazis. Digo improvável porque qual será a possibilidade de fugir num meio de transporte que anda sobre carris? Incrivelmente, assistir a O Comboio é ser surpreendido com algumas reviravoltas inesperadas e altamente satisfatórias pelas opções do enredo na resposta a esta mesma pergunta. Frankenheimer, em colaboração com a equipa de argumentistas Franklin Cohen, Frank Davis e Walter Bernstein, teceu uma história ficcionada adaptando habilmente o livro Le Front de l'Art, de Rose Valland, uma historiadora de arte e heroína da vida real, que enfrentou corajosamente os nazis para proteger obras de arte preciosas. Combinando estes relatos com outro acontecimento da vida real, também ele, no qual um comboio apreendido pelas forças francesas nos arredores de Paris veio a revelar como sua carga diversas obras de arte roubadas, assim nascia este filme. Filmado a preto e branco, O Comboio é um tour de force inacreditável, pela tensão constante e pelas excepcionais sequências de ação, impregnadas de realismo, por o filme ter sido filmado em linhas e estações ferroviárias reais,
utilizando comboios autênticos da Segunda Guerra Mundial. Com exceção de uma elaborada sequência, tudo o que vemos aconteceu de facto e foi captado em película num local real segundo a direção de Frankenheimer, incluindo descarrilamentos e choques entre locomotivas e carruagens. Ainda assim, essa exceção é uma cena de um ataque aéreo em que, depois de vermos efetivamente uma via férrea explodida com dinamite, é notória a utilização de modelos para complementar a sequência. Isto para um olho treinado e com o benefício de mais de 60 anos de evolução nos efeitos especiais para cinema desde então. Além dos efeitos práticos, também os atores foram colocados à prova. Muitas cenas em que acreditaríamos estar a olhar para um duplo, por serem ininterruptas e se aproximarem da personagem, constatamos ser de facto Burt Lancaster a protagonizar momentos físicos e impressionantes. Este realismo e intensidade terão sido conseguidos por John Frankenheimer depois de herdar o projeto. Ou seja, depois de 3 dias de filmagens, Lancaster despediu o realizador original Arthur Penn, descontente com a falta de interesse deste nas sequências de ação. Com a produção interrompida e o argumento em processo de reescrita, Frankenheimer, entretanto convidado pelo ator para tomar conta do empreendimento, aproveitou-se do desespero da equipa de produção para conseguir os meios desejados, incluindo a exigência para que o seu nome fizesse parte do título do filme. Nota ainda para a música de Maurice Jarre, prolífico compositor francês, que ganhou notoriedade com as suas colaborações com David Lean, incluindo aquele que será o trabalho mais celebrado de ambos, Lawrence da Arábia. Em O Comboio, Jarre optou por uma abordagem singular ao incorporar uma variedade de elementos musicais para acentuar a ação e a emoção do filme, utilizando frequentemente sons de comboios e carris que contribuem para o realismo do ambiente ferroviário, resultando numa banda sonora intensa e dramática que ilustra perfeitamente as cenas de perigo e tensão orquestradas por Frankenheimer. Apesar da intensidade da ação, o comboio não dispensa momentos de desafogo e até algum romance, através da relação que se estabelece entre Labiche e Christine, um papel que coube à atriz francesa Jeanne Moreau. Também não fica esquecido o debate do real valor da arte e do custo humano para a defender. Será que vale a pena perder vidas humanas para salvar pinturas? Qual a importância cultural das artes em tempos de adversidade? Acredito que poderão ter uma opinião bem vincada em relação a este assunto, mas garanto-vos que, chegados à tocante cena final de O Comboio, as vossas convicções certamente vacilarão. Apiemos agora na última estação para nos juntarmos a 12 Indomáveis Patifes, o filme de 1967, realizado por Robert Aldrich, que se tornaria, pelo menos aos meus olhos, o epítome dos filmes de homens em missão na Segunda Guerra Mundial. O trio Zucker, Abrams e Zucker provavelmente concordariam comigo. Tal a colagem e paródia a momentos e cenas deste filme, no hilariante Top Secret, Ultra Secreto, o flop de 1984 e uma das minhas comédias favoritas de todos os tempos. The Dirty Dozen, no original, tem uma premissa construída mesmo à medida de um filme de série B, não obstante ter sido adaptado por Nunnally Johnson e Lucas Heller, do livro de E. M. Nathanson, inspirado em casos alegadamente verídicos. No filme, o Major John Reisman, protagonizado por Lee Marvin, recebe ordens para comandar o Projeto Amnistia, que consiste em reunir 12 prisioneiros militares, alguns condenados à morte, por assassinato e violação, para serem treinados para uma missão furtiva, na qual terão de invadir um castelo perto da cidade francesa de Rennes e despachar oficiais de topo do exército alemão. Tudo isto para, em preparação para o dia D, debilitar as forças inimigas. Para convencerem os prisioneiros a alinharem nesta missão suicida, é-lhes prometido que, se assim o fizerem, lhes será oferecida a liberdade. A tarefa não será fácil, dada a desconfiança perante a oferta e o desdém à autoridade pelo grupo de prisioneiros. Além, obviamente, das variadas e vincadas personalidades dos 12 homens. Compondo um elenco recheado, encabeçado por Lee Marvin, só no grupo de prisioneiros reconhecemos o sempre digno Charles Bronson, Telly Savalas, aqui em overacting destravado, Donald Sutherland, num dos seus primeiros papéis de relevo,
e o também realizador, herói do cinema independente americano, John Cassavetes, possivelmente um dos destaques deste elenco, como o irascível Vítor R. Franco. No grupo de oficiais continua a parada de estrelas, com Robert Ryan, George Kennedy e Ernest Borgnine. Por ser tão referenciado e copiado, 12 Indomáveis Patifes não surpreende narrativamente, com a trama a seguir o seu curso previsível em direção ao momento da verdade final, a execução da missão. Até lá, começamos por conhecer as personalidades de cada um dos 12 chamados Patifes, a relutância de alinharem na missão, o estabelecer gradual da confiança do grupo no Major Heisman, que se vem a transformar no respeito e camaradagem necessários para a execução da missão, e a derradeira prova da competência deste bando de inadaptados aos olhos dos oficiais mais céticos do sucesso da empreitada. O que poderá surpreender os mais incautos, e confesso que foi o meu caso, é o sentido de humor injetado por Robert Aldrich. Frequentemente, 12 Indomáveis Patifes funciona como uma comédia, o que é especialmente espantoso, dado os anti-heróis da fita serem criminosos condenados, alguns deles sem possibilidade de redenção, como é o caso de Archer J. Maggott, o violador e religioso fanático interpretado por Telly Savalas. Alguns críticos chegaram a acusar mesmo o filme de amoralidade e de violência gratuita. No entanto, há um equilíbrio conseguido pela leveza do humor, nunca permitindo que o tom se torne demasiado sério. Vamos ser honestos. Não se procura aqui realismo, correção política ou preocupações com a igualdade de género, até porque as poucas mulheres que aparecem no filme são levadas para o acampamento militar nas traseiras de um caminhão como prémio para o grupo de prisioneiros soldados, isto depois de um bom desempenho dos homens numa simulação de teatro de guerra. Esta é uma fantasia masculina que se alimenta do prazer de matar e castigar nazis. 14 anos antes desse prazer ser homogeneizado na aventura das nossas infâncias, Os Salteadores da Arca Perdida, e 42 anos antes de ser levado ao extremo no delírio de Quentin Tarantino, Sacanas Sem Lei. 12 Indomáveis Patifes deve alguma coisa ao realismo? Muito pouco. Apesar da equivocada inspiração em acontecimentos reais, pois supostamente nenhuma das unidades deste tipo que existiram na vida real foi alguma vez constituída por criminosos. Será a melhor reflexão sobre a Segunda Guerra Mundial? Certamente que não. Estamos aqui a falar da máquina de Hollywood a fabricar entretenimento. E, acrescento, não há nada de errado nisso. O filme foi um sucesso comercial e crítico, apesar das já mencionadas vozes discordantes. E das suas 4 nomeações aos Oscars, incluindo uma para a interpretação de John Cassavetes, viria a arrecadar o prémio para melhores efeitos sonoros. A sua pegada cultural foi tal que viu nascer ao longo dos anos, além da paródia que já mencionei, variadíssimos títulos por si inspirados, como é o caso, por exemplo, de Assim Nasce um Herói, realizado pelo próprio Robert Aldrich em 1970, ou Seis Gloriosos Patifes, do italiano Enzo G. Castellari, o filme cujo título inglês, The Inglourious Basterds, foi apropriado por Quentin Tarantino para o já apontado Sacanas Sem Lei. Na década de 80, seguiram-se nada mais que 3 sequelas produzidas para televisão, todas com a colaboração dos argumentistas do original. Não sei se foram exibidas na TV Nacional, mas só a primeira teve direito a título português. Em 1985, Lee Marvin e Ernest Borgnine voltaram em 12 Indomáveis Patifes a missão seguinte. 2 anos depois, já sem Marvin, mas ainda com Borgnine, Telly Savalas volta para interpretar uma nova personagem em The Dirty Dozen, The Deadly Mission. E, finalmente, em 1988, estreia The Dirty Dozen, The Fatal Mission, novamente com Savalas e Borgnine, fazendo deste o único ator a participar em todos os filmes. Quem queira redescobrir o original ou até vê-lo pela primeira vez, encontrará em 12 Indomáveis Patifes um equilíbrio de momentos hilariantes com reflexões sobre a natureza humana sob pressão, num filme em que Robert Aldrich cria um mosaico cinematográfico que nos faz rir, emocionar e refletir sobre os custos da guerra e os laços inesperados que se formam em tempos de crise. Espero que tenham gostado de mais este episódio dedicado a homens em missão e espero encontrar-vos por aqui já no próximo episódio. Até lá, boas fitas!